Graça e paz, Egson, tudo bem, Raquel? Sandra Cardoso Miranda, Geise Camila, Maria, olha só quanta gente está entrando aí. Sejam todos bem-vindos, pastora Cláudia, João Ricardo, Verinha. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Estão vendo aí um dos livros que eu mais gosto de ler, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Diminuindo o ritmo para estar com Deus. Porque nesses dias é o que nós mais precisamos, não é verdade? Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Renato, viajante, graça e paz. Rafa, graça e paz. Pastor Jason, homem de Deus. Então vamos lá, meus irmãos. É uma bênção ter vocês mais uma vez aqui nessa tarde. Por favor, vai compartilhando aí o link, chamando mais pessoas para estar conosco. Parece que a pastora Cláudia, não sei se o pastor Joaci já estão aí. Sejam bem-vindos. Os irmãos de Teresina também, que sempre estão conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Olaí, graça e paz. Que bênção que você está aqui conosco. Portugal é do Senhor Jesus, sei que Deus está movendo aí também. Amém? Fábio, lá na França, Deus te levou para ir para um propósito, você sabe, né, Flávio? Pastor Paulo Sérgio, que está na Irlanda, com a pastora Lívia, Mazé, lá de João Pessoa, sejam bem-vindos, glória a Deus. Pastora Cláudia, olha só, pastora Cláudia, estou com a canequinha diferente hoje, ó, uma benção essa aqui, muito jóia, essa é térmica, tá bom? Em homenagem à senhora e ao pastor Juraci. Chazinho quente, muito bom. Nailda Gomes, seja bem-vinda, coisa boa, né? Olha só, Luana, saudade minha filha, como é que tá em São Paulo? Rafael, graça e paz, querido, que bom que você entrou. Se eu não conseguir falar com todos aí, né, investimentos, todo mundo que tá aí. Luz para os povos de Macapá, pastora Maria, pastor Eumarley, pastor Eliakim, pastor Artemisa, que benção que vocês estão aqui conosco. E todos os irmãos de Macapá também, glória a Deus, muito jóia ter vocês aqui. Fernando Brito, que bênção, estamos juntos. Pastor Ricardo de Teresina, homem de Deus, olha só, que glória a Deus, hein? Ai. Pois é, pastora Cláudia, como é que é o negócio aí? De ferrar. Essa aqui eu ganhei quando fui na Irlanda, tá? Muito jóia essa canecona, ela é um pote, né? Muito bom mesmo. Então olha só, graça e paz a todos, queridos. Por favor, vamos divulgando aí, convidando outras pessoas para entrar também. Pessoal aí da Academia Viver Bem Pilates, um abraço. Muito bom. Angelita, que bom que você está conosco hoje. Edson Eduardo, olha, rapaz, até meu cunhado está aí, glória a Deus. Sandra, graça e paz, minha amada, tudo bom? Renata, lá de João Pessoa, que bênção. Maria, olha só. Natasha, graça e paz, minha filha, tudo bom? Daiane, graça e paz. Quantos irmãos estão conosco aí? Quero pedir oração por uma família do Joelson, Samara e Laura, todos estão com Covid. Marlúcia, sim, nós vamos já colocar em oração essa família aqui agora, tá bom? Queridos, já vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar, e já aproveitamos, oramos por essa família aí que a Marlúcia falou. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa família do Joelson diante do Senhor, repreendemos em nome de Jesus esse espírito, essa doença, essa enfermidade, repreendemos, ó Deus, o espírito de morte, pedimos que o Senhor envie o anjo de cura onde essas pessoas estiverem, e no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essa família, declaramos sobre eles a cura, declaramos sobre eles o milagre em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta palavra, oro por aquilo que nós vamos fazer nessa tarde, por compartilhar a palavra, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar graça, que o Senhor possa me dar, ó Deus, agora a condição de pôr para fora aquilo que o Senhor tem posto para dentro. Aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu gostaria de compartilhar com meus irmãos. Por isso, ó Deus, me dê graça, sabedoria, ó Deus, para mim poder falar a eles aquilo que o Senhor tem falado a mim, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa live nessa tarde, em nome de Jesus.
Muito bem, irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa live, que tem como título Mais Nem Uma Hora, quer dizer, não podemos ficar juntos 60 minutos falando com o Senhor. Que bom que você está aqui. O objetivo dessa série de lives, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é preparar os irmãos, as igrejas, para a semana que vem. Nós vamos fazer uma semana de jejum e oração. Eu tenho falado muito sobre jejum. Você vai dizer, vai falar de oração, bispo? Vamos sim. Acontece que você já ouviu mais de oração e eu estou querendo quebrar alguns paradigmas sobre jejum e também atualizar os irmãos a respeito de jejum, poder corrigir algumas distorções a respeito do jejum, porque não é só orar, é jejuar e orar. E nós precisamos fazer as duas coisas da maneira correta para podermos ter um período de jejum com muita eficiência. Amém? Então, eu espero que Deus esteja nesse período falando com você, te abençoando, espero que você esteja recebendo do Senhor aí nesses dias, que Deus esteja acrescentando na sua vida em nome de Jesus. Então, nós já temos aí 90 aparelhos ligados conosco, né? Devemos ter uma média de quase 200 pessoas conectadas, isso é muito bom, eu fico feliz por isso. Peço que você pegue o seu caderno, a caneta, a agenda, o que você está usando para anotar e que você anote. Na segunda-feira, a primeira live dessa série, eu falei muito do efeito físico do jejum. Se você não viu, entra lá no YouTube da Igreja Luz para os Povos Serrinha ou no meu Instagram, no IGVT, e assista lá que você vai ver o que eu falei. Na terça, eu já comecei a falar de um contexto mais bíblico do jejum. E ontem eu estava falando sobre o propósito do jejum. Ontem eu falei qual é o propósito do jejum. Aconteceu um problema ontem que eu não consegui salvar a live. Por quê? Porque quando eu terminei aqui, que eu fui clicar, alguém me ligou, entrou a ligação e desapareceu o Instagram e eu perdi a live de ontem, mas hoje eu já me precavi para isso não acontecer. Alguns irmãos parecem que esperaram que o bispo encerrar, eu já li para ele lá. E acabou que eu perdi a live de ontem. Mas depois eu gravo de novo e coloco lá no IGVT para vocês terem o assunto de ontem. Mas assistam as outras se você não assistiu, esteja conosco, compartilhe aí em nome de Jesus. Hoje eu vou continuar falando do propósito do jejum e talvez a gente termine hoje ou não, também não estamos de baixa pressão por causa disso, não é uma preocupação, mas amanhã nós vamos ter uma live compartilhada, eu e a Bispa Derani vamos falar um pouco com os irmãos, vai ser uma benção, amém? Daqui a pouco ela vai estar numa live também com a pastora Cláudia, com o pessoal lá de Recife. Quem quiser assistir a live às 20 horas, entra lá no MLP Recife, que vai estar a pastora Cláudia e a Bispa Derani falando, vai ser uma live muito joia. A Bispa, quando fala, Deus usa ela mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Então, deixa eu só recapitular com você. Ontem nós estávamos falando um pouco sobre o propósito do jejum. Eu falei do propósito do Velho Testamento, no Novo Testamento, e depois eu comecei a dizer para vocês que um dos propósitos do jejum é gerar quebrantamento. Quebrantamento. Talvez o maior pecado do cristão é o orgulho. E uma das formas de acabar com esse pecado é realmente nós nos humilharmos. Amém? E por isso o jejum ele é uma ferramenta poderosa nesse aspecto. Quando nós descobrimos a cultura do jejum, eu desconfio que o orgulho ele perde a força totalmente na nossa vida e a gente começa a perceber, né, que a exaltação vem depois da humilhação. Mas eu falei também que um dos propósitos do jejum é o poder da tensão. A gente aprender a lidar com a pressão, com a aflição, com a tensão. Não existe vida sem tensão, sem pressão, mas nós precisamos aprender a lidar com ela sobre isso. Hoje eu queria avançar um pouco mais. Ontem eu até comecei a falar sobre isso, né? Um outro propósito. Rompendo as castas, as forças espirituais. E eu li ontem, antes de encerrar, Marcos capítulo 2, que dizia assim: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus estava fazendo uma menção do período que ele ia para o céu, que ele ia morrer, ia ressuscitar, e depois ia esse assunto, e posterior a isso, então, seria muito necessário orarmos para termos uma intimidade maior com ele, não é verdade? Se você olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vai ver que os profetas foram forjados no deserto do jejum. Os homens de Deus da Bíblia
sempre quando foram começar seus ministérios, o deserto do jejum foi a ferramenta que Deus usou. Jesus, nosso maior exemplo, é o principal modelo para a gente copiar. Eles se alimentaram da oração e obtiveram força interior para manter-se firmes na pressão. Então, se nós não entendermos que quando vêm as lutas espirituais, o jejum nos leva para perto de Deus e na sombra de Deus nós não podemos ser tocados, se nós não entendemos isso, nós sempre vamos sofrer com essas lutas e pressão. No jejum, atitudes, comportamentos podem ser ajustados, né? A sua oração ganha mais eficácia no jejum e as amarras do pecado são quebradas. Jesus disse assim, essa casta não pode ser expulsa, senão por meio de jejum e oração. Era uma alusão e um ensino que ele estava nos dando que nós precisávamos tomar posse da nossa identidade, da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Para você descobrir qual é a sua identidade e a sua autoridade, você precisa ter intimidade. À medida que você conhece Deus, você se conhece. Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos quem eu sou, ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele fala, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Então agora tu não é mais Simão, você agora é Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que se ligar no céu vai ser ligado, que se desligar na terra vai ser ligado, e assim por diante. Sabe o que Jesus está dizendo? Agora você não é mais Simão, você é Pedro, mudou a identidade. Você vai descobrir a sua identidade quando você descobre quem é Jesus. Intimidade gera identidade, que gera autoridade. Então o jejum, ele gera o quê? Intimidade. Porque ele te tira do natural, trabalha com o seu físico. Não vou falar sobre os efeitos físicos do jejum, que eu já falei na segunda, e também do efeito espiritual, na alma e no espírito, porque eu já falei na terça, você entra lá, veja. Mas é importante você entender, o jejum é uma das disciplinas espirituais mais poderosas para te tornar íntimo de Deus. Por isso que no jejum não convém que você esteja jogando futebol, praticando algum tipo de exercício físico que requer muita energia, PlayStation, televisão, série, Netflix. Por quê? Porque você está buscando intimidade, você está se conectando com Deus. E não é assim, vou ficar 1 hora orando, conecto, desconecto, agora posso ir para o mundo natural. Não, é 24 horas ouvindo de Deus. Há momentos de oração, há momentos de leitura e há momentos que o Espírito Santo, estando em oração, o Espírito Santo ele acaba ministrando na sua vida de uma forma poderosa. Então, tem uma passagem aqui em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui 2 Coríntios, que eu gosto muito. Ela diz assim, abre aí, 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, está escrito assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Sabe o que Paulo está ensinando aos irmãos coríntios? Bem, Coríntios foi uma das igrejas que Paulo mais gostava. Vou dizer, talvez, eu não vou dizer a igreja preferida de Paulo, mas ele tinha uma queda grande pela igreja da cidade de Corinto, ali, por esses irmãos. E era uma igreja, irmãos, fantástica. A igreja de Corinto era uma igreja próspera, era uma igreja numerosa, era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que tinha mover de Deus, profecia, fantástica. Mas era uma igreja também, nossa, extremamente carnal. Os irmãos ali eram muito carnal, muito carnal. Como eles tinham mimimi. Ontem eu disse uma coisa aqui, não sei se você se lembra. Enquanto a gente perde tempo com os mimimi dos salvos, o inferno está abraçando os não crentes. Porque os crentes precisam se libertar desse ego, dessa carnalidade, desse mimimi, desse sofrimento, desse milindre. E Paulo está dizendo assim, gente, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Não há como. Nós estamos numa guerra. E as nossas armas da guerra, essa guerra, querido, vai passar quando você for para o céu. Você está em guerra, tá?
Guerra espiritual. O dia que você converteu, você entrou na guerra. Acabou. Você está nela todos os dias. Todo dia uma batalha. E ele diz assim, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais. Não são segundo a carne, não são naturais. E às vezes a gente quer vencer batalhas com estratégias humanas, com postura natural, dinheiro, posição, fazer algo. Não é assim. Aí ele diz assim, porque as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, espirituais. Se você usa as armas espirituais, elas são poderosas. Se você usa as armas carnais, elas não são poderosas. E ele diz assim, elas são poderosas para quê? Por que você precisa de uma arma poderosa? Irmãos, o jejum, a oração, ler a palavra, a adoração, congregar, o discipulado, os relacionamentos, a vida familiar, o culto doméstico, são armas poderosas e são armas espirituais. Eu queria muito agora abrir a nossa cabeça e colocar isso lá dentro para todo mundo entender, ok? O jejum, a oração, a leitura da palavra, a adoração, o congregar, o discipulado, os vínculos, o relacionamento familiar, os cultos que você faz na sua casa, as suas ofertas, são armas espirituais poderosas. Quando você faz isso de maneira carnal, não tem poder. Quando você vai num culto, quando você vai para um culto, quando você adora, quando você vai para um discipulado, quando você reúne sua família de maneira carnal, isso não tem poder. Mas quando você faz isso de maneira espiritual, isso é poderoso. Poderoso para quê? Olha o que Paulo diz. Para destruir fortalezas na mente, fortalezas espirituais, fortalezas de conhecimento, paradigmas errados, fortalezas de pensamento, fortalezas de sedução, fortalezas de desejo, fortalezas de pecado, fortalezas espirituais que se levantam contra você. Anular sofisma. Todo dia o diabo lança sofismas, dardos inflamados, pensamentos errados, estruturas de pensamentos erradas são chamadas de sofisma. Como que a gente destrói isso? Precisamos de armas poderosas. E toda altivez, o seu orgulho ou o orgulho das pessoas contra Deus ou contra você, levando, olha assim, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você um pouco difícil. Eu sei que a maioria das pessoas que estão comigo agora aqui, nós temos inúmeros pastores. Quase 40% das pessoas que estão comigo são pastores, líderes, pessoas que conhecem um pouco da palavra. Quando eu chamo você para ouvir uma palavra sobre jejum, na sua cabeça já vem o pensamento de eu sei sobre jejum. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa altivez impede você de ter mais conhecimento sobre jejum. Eu garanto que nesses 3 dias hoje no quarto dia, o que eu tenho falado, tem coisas que você não tinha prestado atenção. Não que eu sei mais do que você, porque eu também estou sendo ministrado, eu estou estudando para falar isso para você, então eu estou aprendendo. Mas para estudar, eu não posso pensar, eu já sei, não vou estudar disso. Pelo contrário, quando eu tenho humildade para sentar e ouvir e aprender com o outro, eu aprendo muito. Agora mesmo eu assisti uma live do pastor João, lá da Irlanda, e eu vi o Abraão, o filho do pastor João, irmão da Jomara, pregar. Ele pregou uma palavra de 15 minutos sobre gratidão, tremenda palavra. Como eu aprendi hoje com Abraão. Eu parei para ouvir e para aprender com Abraão, porque ele é um rapaz de um caráter, de uma sensibilidade, um homem que é temente a Deus, quer servir muito a Deus, e eu sabia que Deus ia falar na boca dele, e eu tinha alguma coisa para aprender com ele. A gente sempre tem alguma coisa para aprender um com o outro. Então, sabe o que nos impede de aprender todo dia, toda hora, e aprender com as circunstâncias, e aprender com as situações, e aprender com as lutas, e aprender com as adversidades? O orgulho, a altivez. Porque ele se levanta para resistir ao conhecimento de Deus. Então você que está aí, eu creio que você está aqui por causa do espírito da humildade que está em você, e acredito no nome de Jesus que você está anotando e revendo os seus conceitos a respeito do que é o jejum e do que é a oração. Então veja só, ele fala assim, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque, irmãos, toda forma de orgulho, quer seja as coisas de Deus diretamente, quer não seja, quer seja contra a pessoa, o marido que se orgulha, que manifesta ser orgulhoso diante da esposa, a esposa diante do marido, os filhos com os pais com os filhos, com liderança com os discípulos,
com o chefe, com os colegas de trabalho, qualquer forma de orgulho, ela é contrário ao conhecimento de Deus, a você conhecer mais a Deus. Tudo que você fizer com base no orgulho e na soberba te impede de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus. E o jejum é uma das maneiras de quebrar, porque ele humilha. Ele vai levar você ao quebrantamento. É uma maneira de quebrar o seu orgulho. E ele termina assim, ó, olha o versículo 6. Estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quer dizer, o jejum nos submete à vontade de Deus. Lembra que eu falei ontem? O jejum elimina a sua vontade, tira a sua vontade de centro e estabelece a vontade de Deus. O jejum te leva a colocar a sua vontade em segundo plano e colocar em primeiro plano a vontade de Deus. Ou seja, a sua submissão vence a desobediência. O jejum nos faz cristãos obedientes. Qual é a maior característica de fé na vida de um cristão? A obediência. Qual é a maior característica de que você é um homem, uma mulher de Deus? Um homem, uma mulher de fé. A sua obediência. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Nossas armas não são carnais. Elas são espirituais. E o jejum é uma arma espiritual. Por isso que você tem que ter revelação do que significa o jejum e não fazer um jejum na sua força, só passando fome, só sofrendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos cultivar uma cultura de fé, uma teologia de fé. 2020 não começou bem. 2020 começou conturbado, mas vai terminar muito bem em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? 2020 começou conturbado, mas vai terminar muito bem em nome de Jesus. Quem crê, verá. Então, mas para isso nós precisamos usar as armas espirituais, porque senão alguns de nós vai terminar o ano muito bem e outros de nós não vai terminar o ano bem. Por quê? Porque depende do seu entendimento, da sua exposição ao conhecimento de Deus. Então nós precisamos de uma teologia de fé. Se nós não aprendermos a nos mover na fé, porque Deus recompensa quem anda por fé, Deus abençoa quem nele confia, porque a fé é você crer, você depender. A fé é você confiar em Deus. Em quem você confia? Pensa aí agora, em alguns minutos, em quem você confia. Confiar numa pessoa, então, por exemplo, eu tenho um discípulo, o Vanduil, ele tem uma procuração pública e ele pode fazer qualquer coisa no meu nome. Eu tenho um discípulo, eu confio nele. E é uma honra você confiar em alguém. Então, por exemplo, a senha do meu celular, a senha do meu iPad, a senha do meu cartão de crédito, meus discípulos sabem. Eles têm condição de entrar na minha conta bancária, saber quanto eu tenho e saber dos meus e-mails, tudo. Os meus discípulos sabem da minha vida, porque eu confio neles. É uma honra você confiar em alguém. Então pense em alguém que você confia. Agora, pense em alguém que você não confia. Não confiar numa pessoa é uma vergonha, é uma desonra. Então eu quero te perguntar uma coisa. Você confia em Deus de verdade? Porque não viver pela fé, viver pela circunstância, é uma declaração de desconfiança de Deus. Significa que você não confia. Fé é acreditar que Deus vai fazer, fé é acreditar que Deus vai nos livrar, fé é acreditar que Deus vai nos proteger, fé é acreditar que Deus vai prover, fé é acreditar que Deus tem o controle. Se você anda pela circunstância, se você anda pelo jornal, pela mídia, pelo que está acontecendo, se você baseia a sua vida pelo que a mídia fala do coronavírus, do tanto de gente que está morrendo, pelas estatísticas, você desconfia de Deus. Você desonra a Deus quando você anda por vista. Quando você baseia a sua vida pela circunstância, você está desonrando a Deus. Por que você acha que Deus vai te honrar se você não honra com a sua fé? Quando você é incrédulo, quando você não é fiel, quando você prefere outras coisas a estar na presença de Deus, quando você acredita mais na sua experiência do que na direção de Deus, quando você prefere não orar, não se sujeitar a Deus, não buscar de Deus a direção, você está dizendo que você não confia em Deus. Sabe o que é isso? Orgulho. Você acha que você é melhor.
Andar por vista é uma declaração de dizer, não, Deus não tem o controle de tudo. Deus não é poderoso. Sabe, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz, o justo viverá pela fé. Abacuque também diz isso. O justo viverá pela fé. Quando você não vive pela fé, quando você vive pela circunstância, quando você vive baseado no natural, você está rejeitando a justiça de Deus na sua vida. Você está dizendo que a justiça de Deus é falha e que a sua justiça própria é melhor. Nós estamos vendo aí um monte de escândalos, aliás, um monte de protestos, nós estamos vendo um monte de protesto, porque lá nos Estados Unidos, um policial, de maneira injusta e preconceituosa, ele fez mal para um irmão, um negro. Ele matou aquele negro sufocado. Só um pouquinho, irmãos. Pois não, amor? Não, só bem tiver. É porque eu estou ao vivo aqui. Então, o que aconteceu? O mundo inteiro. Todo mundo está protestando porque todo mundo está indo contra o racismo. Claro que existe racismo. Mas, irmãos, não é o racismo o problema que leva as pessoas a fazer o que aquele policial fez. É o cumprimento da palavra de Deus que está acontecendo agora nesses dias, que a Bíblia dizia, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. O que aquele homem fez com aquele negro foi falta de amor, não é só racismo ali. E sabe por que as pessoas estão na rua? É justiça própria. Existe um jargão, alguém diz assim, foi Martin Luther King que disse. Não importa se diz, ele não é correto. O justo não pode se calar, porque senão o ímpio vai governar. Deixa eu dizer uma coisa para você, se a justiça de Deus não for estabelecida, não adianta protesto, não adianta você gritar, não adianta fazer nada. Aliás, a Bíblia diz assim, não se junte com os que se revoltam. A Bíblia diz isso. O que nós temos que fazer é praticar a justiça de Deus. O racismo vai acabar quando nós pregarmos o Evangelho, não é quando nós colocarmos e acusarmos os outros do racismo. O racismo vai ser destruído e as outras faltas de justiça, as outras coisas vão deixar, as maldades vão deixar, as desigualdades vão deixar de acontecer no mundo na medida que o Evangelho avança. Não que nós se levantamos para praticar a justiça do homem. E sabe por que nós queremos muito praticar a justiça do homem? Porque somos influenciados pelo natural, não pela fé. E não somos influenciados pela fé, porque dizemos que vivemos pela fé, que andamos por fé, mas na maioria das vezes baseamos e andamos na nossa justiça, no eu. É a mídia que nos influencia. É o natural que nos influencia, é a economia que nos influencia, é a política que nos influencia, é a maldade dos homens que nos influencia, é a bondade dos homens que nos influencia. Não, irmãos. O que nós precisamos ter no coração é o entendimento que se a justiça de Deus não for estabelecida, o reino de Deus não prevalece. O reino de Deus está dentro de nós, mas nós não queremos pô-lo para fora, porque vivemos na carne, vivemos do exterior. Então o jejum, o que ele faz? Ele trata com o seu exterior para se manifestar o que está dentro de você, o reino de Deus. Então essas castas, que muitas vezes que nós lutamos com ela, muitas vezes é a nossa própria carne. É a nossa própria carne, é o nosso próprio eu, é a nossa própria vontade, é a nossa indignação humana. Olha, eu não estou feliz com o que o cara fez com aquele negro. Pelo contrário, eu também queria ir para a rua fazer alguma coisa, eu também queria encher o Facebook e o Instagram de frases contra aquilo, mas não é isso que vai mudar. Eu vou ser só mais um revoltado. O que vai mudar é a palavra de Deus, é a conversão das pessoas, é o reino de Deus sendo estabelecido. É dando a outra face. É dando a outra face. É caminhando a segunda milha. É o perdão. É o amor de Deus. E na carne a gente não consegue fazer isso, porque a nossa indignação é muito grande quanto a isso. Então, o jejum, ele vai tratar com as castas que nos dominam. Algumas compulsões, algumas manias, somente serão quebradas na nossa vida mediante uma severa disciplina de jejum. Então, todos nós, às vezes, temos hábitos e manias que não agradam a Deus e que não devíamos ter, irmãos. Você mente? Não? Acabou de mentir. Dificilmente você e eu já tivemos vitória total sobre a mentira. Lutamos com isso todos os dias.
São atitudes que nós não gostamos. Às vezes alguém te liga, você está longe, e aí? Estou chegando. Mentiu. Mentirinha do gasto, né? Mentiu. Sempre quando você tem alguma coisa a fazer, um compromisso, uma desculpa, mentiu. Sabe por quê? Isso precisa ser vencido dentro de você. Quando nós temos uma disciplina severa de jejum e oração, isso produz em nós uma libertação. Há também hábitos emocionais negativos que podem ser rompidos e assim, se nós eles podem ser quebrados e nós podemos ter uma vitória se assim nós aprendermos a vencê-los no jejum, na oração. Nós colocamos em movimento muitas forças espirituais quando nós jejuamos. E, meus irmãos, o inferno se movimenta quando ele vê um cristão no propósito do jejum e da oração, e o inferno começa a usar as armas dele para tirar os cristãos do jejum e da oração, porque na história bíblica, quando o povo de Deus jejuava e orava, coisas tremendas aconteciam dentro do povo, e esse povo se tornava mais íntimo de Deus, na autoridade, na fé, e se moviam de forma diferente. Por isso que o inferno resiste o jejum. Olha, o jejum faz você enxergar o pecado que está impedindo você de ver a bênção de Deus. Talvez durante o período do jejum, você seja convencido a pedir perdão a alguém e fazer algum tipo de restituição. Talvez você está com uma reserva com uma pessoa que você já acha que está resolvido. Eu já perdoei. Talvez você não perdoou. Você diz que perdoou só para voltar a conversar, mas no seu coração tem mágoa, às vezes ódio, às vezes chateação. E sabe, o jejum ele quebranta a gente para a gente ir lá e consertar e talvez até restituir. Talvez é no período de jejum que Deus vai trazer consciência de um pecado. Porque quem odeia o seu irmão está em pecado. Há pessoas que, apesar de terem olhos, estão cegas. Olhos cegos, não tem uma visão espiritual. Olhos emocionais ficam cegos com lágrimas, quando você chora de amargura. Olhos temerosos ficam cegos por causa do pavor, que é o que está acontecendo aí por causa dessas estatísticas. Olhos culpados só enxergam julgamento. Olhos invejosos ficam cegos por causa da cobiça. Cobiça. Às vezes está quebrando, está passando por dificuldade, você só pensa em como ganhar dinheiro. Cobiça. Olhos amargurados ficam cegos por causa do ódio. E talvez você está até discordando do que eu falei aqui agora mesmo sobre o racismo, porque você está cego de ódio por aquele homem que matou o outro. Casos de pecados crônicos que você cometeu, alguém cometeu contra você, bruxaria, ocultismo, depressão, crime, desemprego, calamidade, devem ter uma resposta em uma ação sua, minha, de busca dramática de Deus. E isso acontece quando nós jejuamos, porque quando você jejua, você se quebranta. Deus não despreza um coração contrito. A Escritura diz assim, Salmo 34, versículo 10, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Uma das maneiras mais fortes de nós buscarmos a Deus é quando nós estabelecemos um tempo de jejum e oração. E quando nós não fazemos esse jejum para constar, por obrigação, porque todo mundo está fazendo, porque eu tenho que fazer, por religiosidade, por legalismo, mas quando eu entendo o propósito do jejum, como fazer e qual é o propósito do jejum. Tem muito pastor que jejua porque eu falo para jejuar. Tem muito líder que jejua porque se ele não jejuar, o que os membros da célula vai falar? Não, irmão, eu estou falando para você entrar nesse jejum de coração diferente, motivação diferente. Você quer ver Deus trazer um vinho novo sobre você? Você quer ver Deus trazer um vinho novo sobre a sua vida? Você quer ver Deus trazer um vinho novo sobre a sua empresa, suas finanças, seu negócio, seu ministério, sua família, seu casamento, seus filhos, seus discípulos? Você precisa ser um odre novo. Você precisa ter um renovo de Deus e o jejum nos proporciona isso. Olha, quando você se sente impotente, com medo paralisante, que é o que está acontecendo com muita gente, diante de uma situação que parece que você não sabe o que fazer, experimente jejuar
de maneira correta. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Meus irmãos, nos dias de Jonas, os ninivitas eram um povo destinado ao juízo. Vocês conhecem a história de Jonas. Jonas é um livro de 4 capítulos que conta isso. O juízo de Deus viria, Deus manda o profeta ir lá e dizer, vai lá e fala para eles que eu vou mandar o juízo. O Jonas não quis ir, vocês conhecem a história, fugiu do presente de Deus, comprou o barco, quis ir lá para outra cidade, o barco começou a afundar, jogaram ele, caiu lá, o beijo vomitou ele, resolveu ir. Ele pregou sobre o juízo de Deus lá em Nínive sem querer. Ele fez aquilo para constar. Mas diz que o rei de Nínive e o povo de Nínive, quando ouviu, temeu e jejuaram. Até os animais de Nínive jejuaram. Eles mudaram o decreto de Deus. A justiça de Deus, que era o juízo, foi transformada em misericórdia por causa do jejum. Por causa do entendimento, veio um temor. Aquele povo não sabia o que fazer quando Jonas levou para eles aquilo. Foi um período radical de 3 dias, em que a sentença de juízo estava sobre eles, e eles entraram no jejum. O quebrantamento deles fez que alcançassem o favor de Deus. Quando nós nos colocamos quebrantados diante de Deus, prontamente Ele nos enviará o seu poder. O rei Josafá estava diante de um desafio, além das suas forças, além do seu poder de fogo. Então ele proclamou um jejum entre ele e o povo. Vamos jejuar, gente. Deus interviu e vieram contra eles. Olha, os exércitos que vieram contra ele foi eliminado. A igreja de Antioquia, quando estava adorando e jejuando, percebeu que Deus tinha uma direção. Eles pararam, fizeram um jejum específico e receberam uma direção específica. Então talvez você precisa disso na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida como igreja, na sua célula, no seu ministério, na sua vida especial, na sua vida espiritual. Pessoas que já passaram por sessões intermináveis com psicólogos, com psiquiatras e continuam desesperadas, muitas vezes sobre a escravidão demoníaca, deveriam experimentar a cultura do jejum. A cultura, não é jejuar, vou jejuar agora e nunca mais vou ter depressão. Vou jejuar agora e vai resolver todas as minhas enfermidades. Vou jejuar agora e nunca... Não! Cultura. Fazer disso uma prática. Amém? Fazer disso uma prática. Se você tiver alguma dúvida, espera aí, a hora que estiver faltando os últimos 10 minutos, 15 minutos, eu abro para as perguntas e você pode fazer. Faça isso e veja as fortalezas demoníacas se derreterem diante de você. Irmãos, quando a gente entra na cultura do jejum, quando o diabo percebe que nós somos cristãos, que aprendemos a ter uma cultura de jejuar, e o jejum é uma arma que nós usamos constantemente, vai derretendo, as armas do diabo vão derretendo, a força do inferno vai derretendo. Olha, irmãos, faz isso e veja o inimigo dobrar os seus joelhos diante de Deus, porque você está de jejum. O jejum é uma escolha por Deus contra a nossa carne. O jejum é uma escolha que você faz por Deus contra a sua carne. Você está angustiado, não sabe o que fazer, cheio de ponto de interrogação. Que decisão você toma? Como é que vai ser? Conversava agora mesmo com o pastor Paulo Sérgio lá na Irlanda e a Lívia. E esse bispo aí, meu irmão, Deus tem a resposta, Deus tem a direção, Deus tem a provisão. Mas como é que eu percebo isso? Jejum. O Paulo até está jejuando essa semana, mas talvez o jejum que nós precisamos é um jejum mais prolongado ou um jejum que nos permaneça, que se torne mais uma cultura. Ele traz à tona a sua natureza superior antes de tratar a sua natureza inferior. Então o jejum ele faz isso. Ele traz o que você tem de bom, ele traz o homem interior à tona e trata com a natureza inferior, que é a sua velha natureza. Jejuar pode trazer à tona seus vícios, seus problemas de caráter. Para quê? Para ser tratado. Se você tem um temperamento difícil, logo isso vai se manifestar durante o jejum. Eu vou falar uma coisa aqui que não é muito confortável não. E ontem eu falei umas coisas pesadas, depois alguns irmãos até me mandaram uns direct meio chateado comigo, porque eu falei umas coisas pesadas, eu vou falar agora. Quando você começa a jejuar e você perde o humor, fica nervoso, fica respondão, a evidência que você tem um temperamento difícil. Talvez você seja um homem de Deus, talvez você seja uma bênção, talvez você prega bem, mas uma das evidências que você tem um temperamento difícil é você não saber lidar com a sua sinceridade.
Tem gente que é sincero demais, não tem sensibilidade para usar a sua sinceridade. Você fere do mesmo tanto que você é honesto. Não precisa ser assim. Jesus foi sincero a vida inteira, mas ele não feriu ninguém, porque ele tinha uma sensibilidade para lidar com tudo isso. O jejum, ele trata com esse temperamento difícil. Vem um poder extraordinário de libertação sobre nós, um poder de cura. Deus cria uma atmosfera e nos acolhe. E olha, ele tira o que é profano de nós e traz o que é santo quando o jejum é feito de maneira correta, com o entendimento correto. Qualquer ministro do evangelho, qualquer pastor, qualquer líder deveria tornar o jejum um estilo de vida. Nós deveríamos jejuar pelo menos uma vez por semana, irmãos. Pelo menos uma vez por semana. Olha, eu não conheço muitos pastores que jejuam pelo menos uma vez por semana. Não conheço. A maioria jejua quando a gente passa o jejum como meta, como direção. Como é que eu sei disso? Olha para o biotipo. Se a unção não está fluindo no seu ministério, é um sinal que você precisa entrar na casa do oleiro e deixar ele refazer. Você precisa de quebrantamento. Jesus, quando ele foi começar o ministério dele, sabe o que ele fez? Foi jejuar. E ele saiu dali cheio de poder. Ele teve as primeiras vitórias, sofreu, mas ele teve as primeiras vitórias, porque o jejum gerou isso na vida dele. Então a maneira de tratar com as perturbações das pessoas cativas e ter um ministério consagrado, ter um ministério consagrado. E como que eu tenho um ministério consagrado? Você precisa de um altar. Elias gastou mais tempo restaurando o altar do que pedindo fogo do céu. Ministros que não jejuam, pastores que não jejuam, que não oram, eles não têm recurso para oferecer aos profundamente oprimidos. É por isso que tem dentro da igreja tanta gente que não é liberta. Falta para nós a chave que abre os grilhões, as correntes, as cadeias. Eu li ontem para você o texto que Deus fala sobre esse tipo de jejum. Quando você estiver sem força para lutar, jejue e se humilhe perante Deus, que isso vai te fortalecer. Olha só, 2 Crônicas 20, versículo 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe por que Josafá falou isso? O jejum levou ele a entender. Então, o jejum ele rompe com as castas da sua vida. Outro objetivo do jejum, então vamos lá, hein? O jejum gera quebrantamento, ok? O jejum rompe as castas da sua vida. Deixa eu renovar para você aqui, ó. Olha aqui, o que o jejum faz? O jejum gera quebrantamento, o jejum te ensina a lidar com a tensão, o jejum ele rompe com as castas, as forças espirituais que vêm contra a sua vida, e o jejum ele vem sobre você para gerar perseverança. O jejum é uma das disciplinas espirituais que mais nos ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito se manifesta na nossa vida na medida que nós lidamos com as obras da carne. O jejum, ele lida com as obras da carne. O jejum trata com as obras da carne. O jejum é uma maneira natural, eficaz, uma maneira emocional eficaz e uma maneira espiritual de você tratar com as suas obras da carne. Então o jejum viabiliza a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Você quer manifestar o fruto do Espírito? O jejum vai lidar primeiro com a obra da carne, depois ele virá e ele vai levar você a desenvolver o fruto do Espírito. Perseverança. Olha, Jesus, nos seus ensinamentos, ele sempre nos mostrou a importância do cristão perseverar. 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim, não foi vocês que me escolheu. Você não escolheu a Deus. Deus te escolheu porque eu tenho um propósito. Saúde, pastora Cláudia, pastor Juraci. Deus abençoe. Então,
Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu e Ele te escolheu para um propósito. Está escrito lá até o versículo 5. Do versículo 6 até o versículo 15, ele diz assim: se as minhas palavras permanecerem em ti e você permanecer em mim, pedirá o que quiser e você será feito. Porque se permanecer, ele fala 12 vezes a palavra permanecer. A palavra permanecer é sinônimo de perseverança. Permanecer é sinônimo de perseverança. Sabe quando que a sua oração vai ter uma autoridade diferente, um poder diferente? Perseverança. Perseverança. E a perseverança, ela vem na medida que eu e você lidamos com a obra da carne e permitimos o fruto do Espírito de se manifestar na nossa vida. Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. O jejum te converte a Deus, o jejum te torna parecido com Deus. O jejum te faz mais semelhante a Jesus. Por isso que o fruto do Espírito ele se manifesta na vida de alguém que se torna mais parecido com Jesus. Então o jejum ele vai trabalhar na sua carne, no seu natural, na sua alma e também no seu espírito. Isso é paulatino, primeiro um, depois o outro, não é ao mesmo tempo. Mas depois você se assemelha com Jesus. Por causa do quebrantamento vem a obediência e a submissão. Você começa a viver pela fé. E vivendo pela fé, o fruto do Espírito se manifesta na sua vida de uma maneira evidente, aonde as pessoas olham para você e percebem. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver vários tipos de jejum. Daniel, no capítulo 10, ele fala da resposta que ele recebeu de um tipo de jejum de 21 dias. Eu já falei sobre os tipos de jejum na terça-feira e ontem. Hoje eu não vou falar mais. Mas Esther, ela se dobrou diante de Deus por 3 dias e ela alcançou o favor de Deus. Ela se dobrou diante de Deus em jejum e o rei se dobrou diante dela. Josué, depois daquela derrota em Ai, entrou em jejum e a vitória veio. Quando você se prostra diante de Deus, a vitória te alcança. Quando você se prostra diante de Deus em jejum, a vitória te alcança. Agora acredita, quando você faz um propósito de entrar no jejum, sua decisão será testada. Oh Deus, faz a gente entender isso. Meus irmãos, quando a gente fala assim, amém, bispo, você já me convenceu, semana que vem eu vou jejuar. A hora que você decide isso de maneira genuína, essa decisão vai ser testada. Virão várias situações para impedir você de jejuar semana que vem. Incredulidade, você vai achar que não precisa, problemas de saúde, você vai achar que não dá conta, problemas de trabalho, outras circunstâncias, setas, pensamentos, uma série de coisas virão para impedir você de jejuar. A mentira, você às vezes vai falar que está jejuando, não está jejuando, a hipocrisia, pode ter certeza, a preguiça, o comodismo vai vir. Não vou jejuar porque não sei quem está doente. Não vou jejuar porque bispo, não sei o quê. Eu posso fazer um jejum parcial porque não sei o quê, não sei das quantas. Meu querido, não sou eu que vou determinar a sua bênção. É a sua decisão. É você com Deus. É claro que eu vou procurar te entender e eu vou ceder a você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sério. É a sua decisão que vai determinar o alcance disso na sua vida. Porém, quando você tomar a decisão de entrar no propósito, ela vai ser testada. Dor de cabeça, passar mal, querer tomar remédio, vai vir gripe, vai vir não sei o quê, vai ser testado, porque assim funciona. Pode surgir pressão para fazer você desistir do propósito. Dores no corpo, na cabeça, sensação estranha, medo, fobia, angústia. Essas reações podem parecer ser naturais, ou às vezes até sobrenatural, para fazer com que você não vá em frente na sua decisão. O diabo ele não muda de estratégia, é sempre assim, irmãos. Ele vai te oferecer um outro caminho. Quando ele ofereceu o pão para Jesus, ele estava oferecendo um atalho para Jesus alcançar o propósito. Atalho sempre é o caminho mais longo, porque você vai se dar mal e vai ter que voltar lá atrás e começar de novo.
Atalho é assim. Olha, se você começar o jejum e sentir a pressão aumentar, é porque esse propósito está forçando o inimigo a sair da escuridão. Se você entrar no jejum e isso começar uma pressão, pode ter certeza, é porque você está forçando o inimigo a sair da escuridão, ele estava escondido. Sabe o que vai acontecer? Fofoca. Tem gente que vai ser sediada pelas drogas, bebidas, sexo, tabaco, mentira, prazer, coisas do passado, acusação vão vir. Pessoas amarradas ao pecado, como escravo compulsivo, quando eles falam que vão jejuar, aquilo aflora. Vem mesmo. Mas vem para você ser liberto. E eu quero que você me conte, tomara que aconteça com todo mundo que está me vendo, que alguma coisa aconteça para você saber o poder do jejum. Porque nós não estamos 100% não, gente. Hoje há muitos cristãos que estão subnutridos da palavra de Deus. Eles estão bem alimentados do mundo e subnutridos de Deus. Prega, lê, mas isso não te alimenta. Não se torna real, uma prática de vida. Você baseia sua vida muito mais pelo mundo. O jejum vai mudar isso na sua vida. Há pessoas em um jogo que não consegue sair dele. Sempre perde, sempre volta a praticar o mesmo pecado, a mesma mentira, não consegue desamarrar a vida financeira, não consegue vencer na vida emocional, vira e mexe vícios, perdas, maldições hereditárias, aquelas tentações sobre-humanas, aquelas compulsões, aquelas manias erradas, problemas no casamento, com os filhos, na família, não rompe ministerialmente, não rompe espiritualmente, amarras. Você e eu precisamos de jejum para vencer isso. A prática do jejum pode libertar pessoas que estão em cadeias como essa, do pecado emocional, espiritual. Às vezes são cadeias aqui que você tem que vencer, de se superar, de passar por cima, entendeu? De vencer, de autoestima, de confiar em Deus. Não é de se tornar arrogante, mas se tornar alguém que confia em Deus e no potencial que Deus colocou na sua vida. O jejum faz isso com a gente. E é possível que você esteja precisando disso. A disciplina vai produzir liberdade que você precisa. Em jejum, você estará em condições de fazer uma leitura melhor. Você vai poder clamar a Deus por livramento, de uma maneira muito mais íntima. E Deus certamente vai falar com você de uma forma que você vai entender de uma forma poderosa. Amém? Eu queria continuar falando sobre jejum como forma de buscar orientação específica. Porque tem tanta gente com ponto de interrogação na cabeça, precisando de orientação específica. Mas eu vou parar por aqui e abrir para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode fazer aí a respeito do jejum. Amém? Eu espero sinceramente que tudo isso que eu tenho falado, essas lives que eu tenho feito, ela possa estar acrescentando a sua vida, trazendo para você revelação, levando você a crescer e aprender mais sobre o jejum. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu não respondi ontem, ou antes de ontem, ou transontonte, faça ela aí agora, para mim ver se eu dou conta de responder. Mas eu quero te perguntar, em quem você confia? Pensa em uma pessoa que você confia. Sua esposa, seu patrão? Quem que você confia? Em quem que você não confia? Confiança é uma questão de honra. Se você não confia em Deus, você não honra a Deus. Se você depende do natural, se você anda por vista, você desonra a Deus, você está dizendo que a justiça de Deus é falha, que você não quer a justiça de Deus, que você não está justificado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Isso é pesado, mas é verdade. Você precisa decidir caminhar por fé. E talvez esse jejum vai mudar a sua vida. Então alguém colocou uma pergunta aqui, alguém colocou assim: jejuar é amadurecer espiritualmente em Deus. Sim, é verdade. Posso tomar chá? Posso tomar chá no jejum? Sim, Marlúcia. Pode tomar chá no jejum. Você que determina o seu tipo de jejum. Olha, a Milka está dizendo aí que está sendo muito bom. Obrigado, Deus abençoe. Eu estou com diabetes, posso jejuar? Pode sim, Ana Lúcia, pode jejuar sim. Se você estiver tomando remédios, continue tomando os remédios. Talvez você tenha que fazer um jejum parcial de acordo com o seu nível de diabetes. Tem uma diabetes aí, irmão, que ela é braba, é aquela da insulina, do remédio, essa é terrível. Mas tem aquela diabetes que você nem para de comer doce, o médico falou que você está com diabetes, na verdade você nem sente que está com diabetes. E agora, não estou falando isso para você, irmã. Não estou falando isso para você, não, Ana. Mas tem muita gente que tem diabetes nessa hora.
mas não para de comer doce, não para de comer glúten, não para de comer amido. Então, se você tem uma diabetes que necessita de medicação, então você tem que tomar medicação e fazer um jejum parcial. Mas se essa diabetes que você nunca prestou atenção nela, jejua do jeito que eu estou falando, normal. A Cristina está dizendo que confia em Deus. A Dina está dizendo que confia somente em Deus. Amém, queridas? Então agora, ação. Fé sem ação é morta. Deus está no controle. A minha fé está nele. Amém. Mostra ação nisso. Quem tem perguntas aí? Chá sem açúcar, tá, bispo? Ok. Vamos ver, mais alguma pergunta aqui. Qual o alimento indicado para ingerir após o tempo de jejum? Bom, Merilin, se você jejuou o dia inteiro, do manhã ao anoitecer, não é conveniente que você já quebre o jejum com um churrasco, isso vai fazer mal, você ficou sem comer. Então, come uma salada, come alguma coisa mais leve, depois você come o segundo prato ou o prato principal. Começa assim. Talvez na hora que você for entregar o jejum, você toma um chá ou um leite e come alguma coisa mais leve e depois você faz uma refeição um pouco mais forte, tá bom? Se o seu jejum for de 2 dias, então quebre com uma sopa, um caldo. Então quer dizer, você quebra o jejum com uma refeição mais leve, depois você vai para uma refeição mais forte, tá bom? Bispo, todas as ministrações estão sendo confirmação de Deus na minha vida, obrigado. Tem mais alguma pergunta aí, gente? Daqui a pouco eles vão encerrar a nossa live. Tem gente que tira TV. É jejum? Olha, irmãos, o jejum é não comer. Mas é claro que naquela época não tinha televisão. Então eu acho que você devia não comer e não ver TV, tá bom? A não ser que seja um noticiário, ou talvez seja uma palavra para te edificar, uma pregação, ou um louvor, tudo bem. Ou tirar o celular. O celular é um meio de comunicação, você precisa dele. Você não deve usar o celular no jejum para entretenimento, você deve usar ele para comunicação, ok? Uma canja de galinha bem leve, muito bem, Anaílda. Isso é uma forma boa de você entregar o seu jejum. Quebrar o jejum é quando você esquece e come. Quebrar o jejum é quando você não aguenta e não vai até o fim e come. Você quebrou o jejum. Entregar o jejum é quando você chega no final, ora, agradece a Deus e você então come alguma coisa ou toma alguma coisa para entregar o jejum, tá bom? Uma sopa, uma salada, uma coisa mais leve, algo ali, uma bolacha, alguma coisa mais leve. Tem vários tipos de alimento que está nisso daí. Vamos lá, mais alguma pergunta para mim poder caminhar para o encerramento aqui? Faltam 2 minutos para a gente encerrar essa live. Acima perguntaram sobre quem está amamentando. Quem está amamentando deve jejuar? Essa decisão é de quem está amamentando. Talvez você faça um jejum de 6 horas. Talvez você faça um jejum de 8 horas ou talvez você faça um jejum parcial. Mas é claro que quem está amamentando também precisa se alimentar por causa da criança. Você não vai, quem está amamentando, não vai fazer um jejum de 48 horas, não vai fazer um jejum de 24 horas. Quem está amamentando deve fazer um jejum ou de tempo menor ou parcial, ok? Quantas horas deve iniciar o meu jejum? Olha, 6 horas para frente o jejum já está valendo, porque 3 horas não é jejum, né? 6 horas para frente já está valendo, mas o certo mesmo é de 8 a 12 horas, tá bom? Tomar algum durante o jejum pode, não consigo fazer total. Consegue sim, Adriano, consegue sim. Vence isso aí. Toma água, toma um suco, tá? Um pouco açúcar, toma um chá, mas você consegue sim. Você vai superar o seu limite, tá bom? Bispo, às vezes não consigo terminar o sacrifício e fico acusado do pecado, como é que é? Não, irmão, quebrar o jejum não é pecado. Não é que é pecado, mas é uma coisa que você não venceu, tá bom, Eronilda? Mas se você tem dificuldade de jejuar 12 horas, faz um jejum de 8 horas, de 6 horas, começa com de 6 horas, segunda você começa com de 6, terça você vai para o de 8, quarta você vai para o de 12, quer dizer, você faz progressivo, você vai vencendo a cada dia, tá bom? Mais alguma pergunta? 30 segundos para terminar a nossa live.
Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que esteve conosco. Amanhã nós vamos voltar às 18 horas. Por favor, se você não viu as outras lives, entra lá no YouTube, veja. É muito bom estar conosco. Semana que vem nós vamos estar de jejum, estamos procurando preparar todo mundo. E eu vou salvar essa live, ela vai ficar lá no IGTV para você depois assistir ela, se você quiser ver de novo e anotar o que você não anotou, tá bom? Deus te abençoe, foi uma bênção estar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Paz.